Bom dia, pessoas do Brasil. Bora lá, pessoal. Esperando o Reginaldo chegar aqui. Olha, comidinhas low carb, Gisele. Ela tava louca pra essa live. Camille, do Luluzinhas Low Carb. Gente, me atrasei. Porque eu estava fazendo café. Porque hoje o meu café favorito, né, que é o do marido, não foi possível ter, porque ele está viajando. Então eu tive que fazer meu próprio café. O café dele é mais gostoso, mas vamos que vamos. Não é mesmo? Importante é que tem café. Reginaldo também estava lá fazendo o café dele. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Agora, o fuso horário da gente não é mais de 5 horas, que nem era antes. Então, talvez a gente volte a fazer uma live aqui, outra colar à noite, tá? Eu vou ainda conversar com essa possibilidade com o Reginaldo, porque tava ficando muito tarde pra mim, eu tava indo dormir 2 horas da manhã, tava me fazendo muito mal. Mas vamos ver aí se a gente consegue fazer algumas lives no horário da noite, né? Porque agora a diferença tá só de 3 horas, então aqui são 11h40. Eu tô com essa cara de sono acabada porque eu tô doente, e aí peço desculpa de vocês, o olho nem tá abrindo direito. Mas bora lá, bora que bora. Reginaldo já chegou, o nosso tema hoje é manutenção de peso. É um assunto, gente, que ele é bastante recorrente, principalmente nos nossos grupos. Reginaldo já tá aqui. Então a Luluzinha, né, a Camille, comentou, né, não sei o que, manutenção. Falei, nossa, a gente ainda não abordou esse tema. E tem muita gente que já chegou e tem uma dificuldade em regular o peso. Então vamos fazer sim algo nesse sentido. Bom dia, low carb com Nutridados. Bom dia! Hoje eu tô mais pra lá Agora do que pra ficou. cá, amigo. Meu olho nem tá abrindo. Tá gripada? Ai, não sei o que eu tenho, não. Não sei. Aqui, pra ir no médico, você tem que estar morrendo. Ainda não tô morrendo, tô levando. Ela só funciona depois dessa caneca de café mesmo, então eu tô do mesmo jeito que você. Meu olho, gente. Tô japonesa hoje, ó. Então, eu tava comentando aqui, Reginaldo, sobre o nosso tema, né? Que na verdade, né, é uma coisa bastante recorrente, mas que eu nunca tinha me atentado, né, pra gente fazer uma live, nunca fiz nenhum artigo, nem pro Nutridados e nem pro Instagram, né, nem pro site do Nutridados e nem pro Instagram, mas já estou preparando o material, tá? Vai ser baseado nessa live aqui, vai ser de uma maneira bastante geral. Escreveram no comentário assim, olha, faço o jejum 18/6 e se eu sigo 100% a low carb, eu não paro de emagrecer. Então vamos lá, gente. A gente vai começar primeiro se apresentando para quem não conhece a gente, né? Ai, a Dani, minha linda. Dani, manda mensagem para mim no WhatsApp, gata, não some não. Meu nome é Tânia Alves, eu sou a idealizadora, né, do site, do projeto Nutridados. Sou a parceira aí do Reginaldo nesse projeto, nessa empreitada que a gente tem. E sou formada em nutrição, sou pós-graduanda em nutrição clínica, sou master coach e também tenho formação em programação neurolinguística. E o nosso propósito aqui no Nutridados é justamente trazer mais informações para vocês e aprender com vocês também, né? Sem esse conflito de interesses econômicos, a gente tenta não estar vinculado a marcas, a laboratórios, a farmácias, nada desse ramo, tá? Então, assim, não se sintam ofendidos se você tem uma marca, se você tem algum produto low carb e a gente não divulga. É porque a gente entende que isso é um conflito
de interesse, tá? Na hora de passar informação de qualidade. Então, a gente acha que isso limita a gente. Vou passar a bola para o Reginaldo, para ele se apresentar e vocês saberem quem ele é também. Bom dia, Locardo com Nutridados. Pessoal, o meu nome é Reginaldo Silva. Eu sou, por incrível que pareça, eu sempre falo isso, né? As pessoas falam, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas eu sou formado em Ciências Contábeis, eu tenho a minha licença junto ao CRC, né? DF local. Eu tenho duas pós-graduações, uma em gestão de pessoas e outra na área de finanças, né? E estudo nutrição. Em breve também, como as pessoas gostam, né, do tal do gatilho mental da autoridade, então daqui a um tempo eu também terei o tal do gatilho mental da autoridade, o diploma lá de nutricionista, né? Fora isso, eu sou muito grato por participar desse projeto. A Tânia fala que ela é minha parceira, né? Mas é o contrário, né? Eles me convidaram, ela e o Fernando me convidaram para esse projeto aí maravilhoso aí que eles idealizaram. E eu, cara, assino embaixo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Sou apaixonado por isso aqui. Então, gente, bora lá, vamos ao tema, né? Quando a gente lançou a live, né? A postagem, já cheguei no peso ideal. Deixa eu fazer aqui uma ressalva em Seu som relação está baixo para mim. Tá baixo? Tá baixo para todo mundo, gente? Pergunta para as pessoas se está baixo o som. Gente, tá baixo meu áudio? Como é que tá aí? Às vezes tem essas coisas e volta. Deixa eu ver se as pessoas respondem. O meu som tá bom para você? Tá falando aqui que tá bom para eles lá. Não, Para tava mim falando aqui que tá tá com aquele baixo. mesmo problema. Aqui Tá tá baixo, tá ótimo. vendo? O pessoal tá falando. Pra mim, não. Tá baixo sim. Gente, tá dividido. Então, eu vou continuar falando e vamos ver que... o do Reginaldo tá bem mais alto. Deixa eu aqui ver se essa... Pronto. Eu vou tentar segurar na mão, gente, pra ver se o som fica menos abafado. Se não... Eu tenho fone, acho que nem tem fone aqui comigo. Agora tá ok? Então, bora lá, bora falar um pouquinho. Quem chegou no peso ideal e o que é peso ideal? A gente tenta o máximo possível pregar, falar sobre o quê? Sobre desapegar da balança. Então, assim, o peso não é o nosso principal parâmetro de medição de resultado, tá? E resultados de emagrecimento, resultados de ganho de massa, tá? Nos dois casos, não é a melhor ferramenta. Então, eu coloquei entre aspas, peso, mas não é peso. Vamos colocar assim, gente, esse conjunto aí de medidas, de roupas cabendo, você chegou no manequim que você queria, as suas medidas estão legais. Não sei se... acho que nem todo mundo tem acesso à bioimpedância, mas está ali com um percentual legal de gordura. Então, assim, você chegou no shape que você queria, né? Tá? Vou usar esse termo, tá? Você chegou no seu shape que você queria, tá? É aqui onde eu quero estar. É nesse porte aqui que eu quero ficar. Ou mais sequinho, ou mais fortinho. Enfim, não estamos aqui para julgar o que é o seu ideal, o que você almeja para você. Mas digamos que você chegou nesse cenário onde você atingiu esse shape que você almejava. Então, assim, tem muita gente com dificuldade em administrar isso, né, Reginaldo? A gente vê que tem gente que, tipo, emagreci tudo e aí depois eu queria parar de emagrecer, aí voltou a comer besteira. Aí foi abrindo uma concessão aqui, uma concessão acolá. Quando viu, já tinha aumentado 10, 12 quilos, né? E aí, para voltar de novo, fica mais difícil. Não é o caso de todo mundo, mas a gente tem bastante relatos sobre isso, né? A gente ouve relatos nesse sentido o tempo todo, né? Então, hoje a gente vai mais fazer isso, lembrando que peso não é o peso da balança, e sim esse shape aí, que é medida de manequim, foto, enfim, percentual de gordura. É o combinado disso tudo.
E aí, é, o que eu quero dizer é, você pode ter chegado a esse shape e ainda ter gordura localizada para perder. E aí, gente, aí é complicado, porque o nosso corpo ele não funciona assim. Olha, você olha ali, fica, sei lá, 5 horas olhando, todos os dias olhando uma foto de musas fitness no Instagram. Você fica olhando ali horas, deusas ali na televisão, e aí o seu corpo, quando vai emagrecer, não, peraí, vou olhar aquilo dali e esse aí vai ser meu novo padrão. Não funciona assim. Ele vai emagrecer, ele vai eliminar gordura do jeito que ele foi programado para eliminar gordura. E aí eu queria passar a bola para o Reginaldo, para ele falar um pouquinho disso. O que eu deu. O seu áudio está baixo aqui para mim, mas assim, o que deu para ouvir foi o seguinte: tem um dilema muito grande. As pessoas falam para a gente o seguinte: eu já cheguei no meu peso ideal, eu não quero mais emagrecer, né? Pessoal, existe uma programação biológica aí que independe de você, né? Então, por exemplo, se você, o que você acha sobre peso, quando você está inserido nesse contexto de comida de verdade, você vai ter que ajustar, né? Você vai ter que ajustar, porque é assim, quando a gente entra nesse mundo low carb, que a gente começa, principalmente, a comer comida de verdade, a ter acesso, por exemplo, dar para o corpo o melhor combustível que tem, querendo ou não, a gente para com aquela história de comer de 3 horas, a gente para de comer porcarias. Com isso, a gente diminui muito a secreção de insulina, né? A gente diminui muito a secreção de insulina nesse contexto e realmente a nossa fome diminui muito, né? Assim, aquelas loucuras de fome que a gente tinha, a gente percebe, a gente passa a perceber a diferença entre fome real e fome emocional. E no fim, o que que acontece? A gente acaba aqui controlando a nossa, vamos dizer assim, a nossa fome, né? A gente acaba controlando, a gente acaba criando, no final das contas, aí um balanço calórico negativo, né? Porque a gente passa a comer, como aquela velha história, né? Você passa a usar uma gasolina de alta octanagem no seu carro, quando aquela gasolina é misturada com álcool. Então, aquela gasolina especial, por mais que seja 1 litro igual a outra, ela vai durar mais, né? E com isso, você inserido num contexto low carb, quando acaba vamos dizer assim, aquele combustível que você comeu, o corpo vai direto lá e já começa a fabricar corpos cetônicos a partir das gorduras estocadas, né? Então, o que acontece? A gente pega, nesse balanço calórico negativo aí, a gente está detonando as reservas de gordura do nosso corpo, né? Agora, as pessoas falam o seguinte, cara, eu não queria mais emagrecer. Você tem aí, cara, 2 saídas, né? Mas eu gosto de falar sempre da saída que é compatível, a saída que é real. A primeira, pô, se você voltar, e tem gente que fala assim, cara, eu vou abrir o leque agora porque eu acho que eu posso voltar a comer o que eu comia antes. Se você fizer isso, você corre o risco de recuperar todo o peso que você ganhou, fora mais um bônus, né? Porque assim, né? Os adipócitos estão ali só esperando você enchê-los de novo e depois eles vêm com força total. Eu sempre falo para as pessoas, cara, que a manutenção de peso em low carb tem que seguir 2 premissas. Uma, a adoção de exercícios de resistência, ou seja, musculação, e com isso você criar um balanço calórico positivo, mas dentro da proposta, né? Agora, para quem já emagreceu, né? Pô, tô magro e tudo mais, você pode inserir algumas frutas aí, você pode, por que não? Você pode inserir mais um pouquinho aí de carboidratos do bem e tudo mais, mas eu te alerto logo que você sempre vai ficar nessa Gangorra. gangorra.
Então, o que que acontece? Seria legal que você adotasse, por exemplo, musculação, né? Porque você vai ganhar um peso com qualidade, você vai ganhar peso de massa muscular, né? De massa magra. Então, você vai subir na balança um dia lá, igual tem muita gente mesmo. Esse é um outro lado do emagrecimento, né? Uma coisa que eu aprendi muito quando eu iniciei aí no mundo low carb, que existe dois tipos de emagrecimento, né? É o emagrecimento em si, a gente emagrece, beleza, e o emagrecimento estético, que você vai ter que ir lá na academia levantar o peso. Eu quero a voltinha no braço, eu quero a perninha mais assim, eu quero a barriguinha chapada. Aí, cara, vai depender de você, né? E é proteína para dentro, né? Proteína para dentro. E, cara, o músculo, botar o músculo para o estímulo para ele crescer, para você ganhar um peso com qualidade, né? Porque senão tem muita gente que leva low carb como uma dieta simples, né? Ah, cara, eu emagreci agora, tá bom. Agora eu vou voltar a comer aquilo que eu comia antes. Se você voltar para os velhos hábitos, é aquela velha história que a gente sempre fala nos grupos, se você voltar com a antiga equação, um mais um sempre vai dar dois. E aí daqui a pouco você está de novo naquela gangorra metabólica, engorda, emagrece. Vai chegar um momento que você vai e não consegue voltar mais, né? Mas a gente, é, em low carb, eu sempre falo para as pessoas perguntam para mim, mas você está sempre low carb e tal? Cara, eu passo um tempo na carnívora, depois eu passo um tempo no low carb, depois eu passo um tempinho menor ainda na paleo, porque esse conceito de comida de verdade para a gente é muito abrangente, né? Eu não creio que foram as frutas, eu não creio que foram, por exemplo, vamos dizer assim, a comida de verdade que engordaram as pessoas, né? Foi simplesmente o nosso consumo de produtos industrializados, sem descabida, né? Assim, aliás, sem medidas. Um dia a gente achar que um pão integral fosse mais saudável que um abacate, né? Quantas vezes de manhã a gente deixou de comer os nossos ovos porque alguém falou que o nosso colesterol ia nos matar, né? O colesterol presente no ovo ia nos matar e a gente encheu a cara de sucrilho, né? Então, a gente tem que fazer muitas essas ponderações, né? E, cara, esse negócio de peso, para mim, para dizer a verdade para você, eu sempre falo para as pessoas, compre uma fita métrica, né? Se preocupe com as medidas, né? Pô, você perdeu circunferência abdominal. Muitas vezes as pessoas entram e já estão treinando, né? E as pessoas vão lá na balança e ficam loucas. Ah, porque eu falei, cara, tá. E sua calça lá? Não, minha calça tem 4 dedos, está sobrando. Ah, mas ela está apertada na coxa. Lógico, eu estou ganhando massa muscular na coxa. Estou perdendo cintura, que é o que importa. Essa gordura visceral ela tem que sair mesmo, né? Igual a Tânia estava falando para vocês aí. Essa questão aí gordura localizada. Vou fazer X procedimento para terminar a gordura localizada. Ah, vou fazer. Cara, o seu corpo simplesmente ele emagrece num todo. Agora, tem coisas na gente por exemplo, essa gordura mais resistente que as pessoas reclamam na base aqui do umbigo e tudo mais, que a gente passou anos, né? Anos e anos maltratando o corpo. E não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir aí pegar e acabar com esses depósitos, né? Agora eu passo a bola aí para minha amiga Tânia. Tem gente, tem gordura localizada que, infelizmente, vai demandar uma intervenção estética, uma cirurgia plástica. E tudo bem, tá? Não fique achando que é proibido, que existe algum tipo de. Como que eu vou dizer assim? Eu não vejo nada de errado nisso, tá? Se você chegou no seu peso ideal, se você tá insatisfeito com alguma coisa e realmente quer fazer algum tipo de intervenção, eu sou super a favor, muito a favor. E realmente muda. Muda, sim, muda o jogo, vira o jogo. Bora lá. Eu vou falar um pouquinho agora do que? Tem pessoas que realmente precisam, eu vou dizer que o meu caso, Tânia, eu não tenho esse problema, né? Esse problema de perder peso loucamente. Eu tô no extremo oposto, tá? Então, mas o que acontece comigo? Eu não tenho a possibilidade, que nem o Reginaldo falou, de
fazer essa ponderação de comer mais carboidratos, porque realmente o meu corpo não se adapta bem. Eu sou low carb, eu sou cetogênica porque eu gosto, mas principalmente porque eu preciso manter uma alimentação cetogênica. E aí, faço o quê, Tânia? Eu não tô aí no seu extremo, eu tô no outro extremo, que eu tenho mais tendência a eliminar peso do que manter, né? Como é que eu faço para manter uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, sem que eu define, né? Sem que eu fique totalmente num corpo que não me apetece. Pode ser homem, pode ser mulher, enfim. Olha, é o que o Reginaldo falou. A gente tem que fazer esse ajuste calórico, tá? E a melhor forma para fazer isso, sem sair de cetose, é realmente aumentar o consumo de gorduras boas, né? Então, assim, quando você vai fazer esses ajustes, é mais assim, tentativa e erro. Você pode sim calcular, sentar, escrever um jornal, né? Um diário do que você consumiu, do seu peso e fazer essas observações, né? Sozinho. E sempre que você for adicionar alguma coisa, algum elemento, seja ele carboidrato, proteína ou gordura, faça isso de maneira gradativa, tá? Porque tem pessoas que falam assim, não, cheguei no peso ideal, ouvi falar que eu posso agora... nem todo mundo precisa fazer low carb, é verdade. E agora eu vou comer batata no almoço, batata no jantar, banana na sobremesa, banana no café da manhã. Gente, jovens, menos. Não é assim não é assim que a banda toca. Você começa colocando um carboidrato numa refeição, de preferência no pós-treino, né? Porque a gente sempre vai aqui incentivar vocês a treinarem, fazer um bom treino de musculação. Coloque aí nessa janela aí depois do treino. Beleza. E aí, como é que ficou? Não, já consegui segurar mais o peso. Essa semana praticamente não emagreci. Então tá, vamos tentar colocar ali, sei lá, uma banana na sobremesa do jantar para dormir melhor e tudo mais. Aí colocou lá, não, agora ficou legal, agora ficou bom. Então, assim, gente, a gente vai adicionando uma coisa, a gente tem que esperar um tempo. Não é tipo assim, adicionei hoje a batata, adicionei hoje uma banana, adicionei hoje um aipim, enfim, e no outro dia você já quer ver o resultado disso? Não funciona assim. Você tem que esperar aí um tempo de carência. Para cada mudança que você for fazendo, né? Tipo assim, ou adicionar carboidrato, ou adicionar gordura, que também é uma estratégia boa. Para mim, quando eu quero ciclar, eu faço ciclagem, gente, de calorias. Eu faço semanas com menos calorias e semanas com mais calorias. O que eu faço? Eu gosto de manejar a gordura, porque eu não posso, né? Eu não tenho opção de mexer no carboidrato. E a minha proteína, eu tento manter ela constante para que, né, eu faça musculação. Então, eu gosto de ficar com a proteína ali naquele mínimo, naquele intervalo ali. Então, onde que eu brinco? Eu brinco na gordura. E qual o legal de brincar com a gordura? Porque como ela é muito calórica, né? 1 grama de gordura tem 9 calorias, ao passo que 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato tem 4, eu consigo aumentar a minha caloria, né? O número de calorias, só que eu não aumento a quantidade, o volume de comida. E isso é legal. Então, eu consigo transicionar entre mais e menos calorias, mantendo a minha capacidade gástrica. Eu não fico, como é que fala? Condicionada a comer grandes quantidades quando eu altero mais ali a gordura. Então, essa é uma estratégia que eu acho muito legal, principalmente para quem não pode mexer, né, no carboidrato, que é o meu caso, e tem muitas pessoas assim também. Então, assim, é muito legal você fazer esse ajuste na gordura, porque aí, gente, e é aquilo, né? Se você não quer engordar, você vai ter que segurar a mão na gordura também, entendeu? Então, assim, a mesma lógica. O Reginaldo saiu, caiu, o que aconteceu com o Reginaldo? Deixa eu continuar aqui a linha de raciocínio. A mesma lógica que vocês vão usar, no caso, para. Olha, tá falando aqui que o Reginaldo não pode participar. Ó.
Então, a mesma lógica que você vai usar para o emagrecimento, é a mesma linha de raciocínio, né? Se você vai estar em superávit de calorias, ou se você vai estar em déficit de calorias, ou se você vai estar em equilíbrio, né? Então, o que a gente quer é justamente, na manutenção, achar esse equilíbrio, tá? Então, assim, anotar, escrever, peraí que o Reginaldo já voltou, fazer um mapeamento, né? Um tracking, do que você realmente está ingerindo. Então, essa noção de quantidades é legal. Tânia, você está falando que eu preciso contar caloria? Provavelmente não, não é contar calorias, mas é saber que as calorias contam e lidar com as calorias dentro do seu contexto. Por exemplo, não quero emagrecer, então peraí, não rola ficar ingerindo costela, rabada, picanha de segunda a segunda. Vou ter que colocar ali proteínas, né, magras. Não rola ficar tomando que eu vou entrar em superávit calórico. Então, é essa noção que a gente tem que ter, mas não necessariamente todo mundo vai precisar contar as calorias, fazer esse mapeamento aí via aplicativo, nem todo mundo, mas você pode sim fazer uma semana, fazer, sei lá, 5 dias, 3 dias, 4 dias e ter uma noção. Ter uma noção, e quando eu falo ter noção, gente, é muito importante, porque a gente às vezes não tem noção do quanto que a gente ingere de proteína, e isso ao meu ver, hoje, pelo que eu tenho estudado hoje, eu e o Reginaldo estudando hoje, a gente entende que a maioria das pessoas não estão consumindo proteína o suficiente. E o que acontece quando a gente não consome proteína o suficiente? A gente coloca em xeque, em risco, as nossas articulações, os nossos ossos, os nossos músculos, claro. Então, e tende a ingerir mais carboidratos e mais gorduras. Então, para mim, a estrela da alimentação, quando a gente pensa em ganhar massa e perder gordura, realmente é a proteína. E a gente vai fazer uma live exclusiva sobre o assunto. O que a gente está fazendo? A gente está estudando um pouquinho mais, porque a gente quer trazer um maior número de argumentos e informações para vocês nesse sentido. Então, assim, faça. Se você está inseguro, se você não se mexe em time que está ganhando. Ele voltou. Não se mexe. Eu estava falando aqui um pouquinho da proteína, da gordura, de superávit calórico. Você viu? Então, assim, se o time está ganhando, gente, não se mexe no time que está ganhando. Claro que você pode fazer aí 3 dias, fazer um tracking, né? Fazer um levantamento do que você come, até para você manter, para no futuro, né? Caso você esqueça, caso você se perca no caminho, você ter essa noção. Mas não se mexe em time que está ganhando, gente. Essa é a regra básica da vida. Não se mexe em time que está ganhando. E ter essa noção, gente, principalmente de proteína, é muito importante. Muita gente me pergunta para o Reginaldo, pergunta nos grupos, né? Sobre ganhar massa, sobre quanto de proteína pode ingerir. Gente, o que é preconizado hoje é 0,8. Eu acho que isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo para você não cair duro na rua. Tá? Vamos combinar aqui. O que a gente fala, assim, de maneira geral? E é claro que cada um vai ter cada um vai ter a sua necessidade, cada um vai ter o seu objetivo. Eu não diria menos de 1,5. Não menos. Entre 1,5 e 2. O que os estudos têm? Gente, parem com esse negócio de que vai sobrecarregar o rim, o fígado, o periquito. Tem nada disso, não. Para, palhaçada. Eles estudaram esses bodybuilders aí que toma albumina, toma whey protein, come clara de ovo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, acorda de madrugada para comer proteína. Pasmem, 4 gramas de proteína por quilo peso. Era 4,4. Eu já vi um de 4,4 também. Eu já vi 4. Detalhe, o cara pesa 120 quilos.
Então, assim, gente, não dá problema nenhum, não dá chabu nenhum. E a gente sabe que essa população de bodybuilder é uma população que está mais exposta a problema renal e hepático, justamente por conta do uso de anabolizantes e de coisinhas, tá? E nem nesse povo aí que já é meio que da pá virada deu problema consumir 4 gramas, então você pelo amor de Deus, não venha com esse papo de que vai comer 2 gramas de proteína por quilo peso, que você vai morrer, que seu rim vai parar, que você vai fazer hemodiálise. Vá. Tem curiosidade? Vá num centro de hemodiálise. Vá num centro de hemodiálise e pergunta ali quem comeu proteína em excesso e pelo consumo de proteína de alta qualidade. Não estou falando embutido, não. Não estou falando salsicha, não, tá, gente? Proteína. Estou falando carne, ovos, frango, peixe, enfim. E chegou ali naquele estado pelo consumo excessivo de proteína. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Então, vamos parar com esse medo, né? Vou baixar aqui a Patrícia Tassinari aqui, gente. Uma linda, gostosa que a gente ama. Parem com essa besteira de que, não sei o quê, vai o apocalipse zumbi renal porque tá consumindo 2 gramas de proteína por quilo peso. E o que é, Tânia? O que você tá falando aí? Quilo peso por grama? Tô embolada. Não fique embolada. Pega uma calculadora. A minha é científica porque eu fazia engenharia, gente. Eu sou maluca mesmo. E assim, se você tem 60 quilos, você precisa ingerir 120 gramas. 2 gramas por quilo peso, tá? Ou seja, se você tem 60, você multiplica isso por 2. Tânia, quer dizer então que eu preciso comer 120 gramas de proteína? É 120 gramas de bife? Não. Calma, é de proteína. Então, quanto que tem um bife de boi de proteína? 100 gramas tem aproximadamente entre 20 e 25 gramas. Então, peraí. Então, eu tenho 60 quilos. Eu quero chegar a 120 gramas de proteína por dia. Quantos bifes eu vou precisar? Quantos gramas? Quantos ovos? Tá? O ovo tem entre 5 a 6. Então, você vai e coloca ali. Coloca a sua meta de proteína. Não precisa ficar contando absolutamente tudo. Você tem uma noção. Aí você entende. Não, peraí. Eu preciso de mais aproximadamente 300 gramas de carne, de qualquer carne, tá, gente? E isso vale para carne de segunda. Isso vale para víscera. Isso vai para tudo, tá? Não entra nessa paranoia de achar que tem que ser proteína, que tem que ser picanha, não. Tá? É igual. A natureza foi bem bacana nisso aí. Então, assim, tem lá, vou ter que consumir 400 gramas de alguma carne, e aí 4 vezes 25 é 100. Como é que eu consigo esses 20? 24 ovos. Esse é o mínimo que você tem proteína. Gente, é tão simples quanto isso. E aí você tem uma noção de tempo, espaço, de saber o quanto aproximadamente você pode ingerir. E agora eu vou deixar o Reginaldo falar, que eu já falei pra caramba. Pois é, esse negócio é muito legal, esse negócio da proteína, porque é um medo meu também, porque eu também, igual todo mundo aqui, a gente sofreu uma lavagem cerebral durante anos, né? E quando eu comecei low carb, poxa, cara, eu vou comer esse tanto de proteína, desse carne aqui, meu rim, aquela coisa toda. Mas, cara, o conhecimento sempre nos leva à luz da sabedoria, né? Nos tira da ignorância, e isso eu vi de fato quando eu comecei a estudar, né? Você vê aqui em casa aqui, todos esses livros aqui, ó, todos esses livros aqui são relacionados ou a comportamento ou a nutrição, né? Então, existe a Tânia falou muito legal disso aí, existe a teoria da alavancagem proteica, que na verdade já é uma coisa assim, bem quase que provada, né? Uma coisa bem que usual na natureza. O que acontece? Nós mamíferos, os animais em geral, a vida escolhe 2 funções que ela vai preservar, né? A primeira vamos dizer assim, a regeneração de músculo, de ossos, vamos dizer assim, órgãos internos e tudo mais, né? E a segunda é a função reprodutora, né? E para isso, cara, ela precisa de um extratozinho, ela precisa de um combustível chamado proteína, né?
como vocês sabem, a gente não se alimenta de proteína, a gente se alimenta de aminoácidos, né? Então, por exemplo, toda vez que a gente come, quando a gente come carnes, toda vez que a gente come o ovo, toda vez que a gente come alguma fonte proteica de boa qualidade, lá dentro do seu organismo, eu não vou entrar aí nos tipos de 8 a 12 aminoácidos essenciais, mas vocês se lembram aí do famoso BCAA, né? Os aminoácidos da cadeia ramificada, né? Isoleucina, leucina e valina, também são retirados da proteína, né? O ovo, acho que se não me engano, ele tem 1,2 gramas de leucina por ovo, né? Então, o que que acontece? Toda vez que a gente não bate essa meta, o nosso corpo intuitivamente vai atrás de bater, porque ele precisa reconstituir tecidos, órgãos e preservar a função reprodutora. Então, por isso que você vê, se sua comida predominante for massas, pães, todas essas coisas derivadas de trigo, de milho, de soja e tudo mais, se você pegar aí, vamos dizer, 30 gramas de pão, eu tenho 28 gramas de carboidrato e 0, não sei o que de proteína. Então, o seu corpo intuitivamente vai fazer você comer quilos de pães, quilos de pizzas, quilos de massas, atrás de bater essa meta proteica, né? Por isso que você pega aí, por exemplo, você vai fazer um exame no obeso, o cara tá lá gordo, não sei o que e tudo mais, só que ele está desnutrido, né? Ele está desnutrido porque o corpo tá ali doido, ele não tá nem aí se você vai ficar diabético, ele não tá nem aí se você vai ficar obeso, ele não tá nem aí se você vai comprometer a função renal por hipersolimia, tá? Só a Tânia falou muito aí do pessoal da diálise aí, para vocês que não sabem, tem duas causas principais que afetam os diabéticos, né? A falência dos rins, né? E ataque cardíaco. Então, assim, é tudo ligado à hipersolimia, tá, pessoal? A gente passou anos aí comendo 3 horas, comendo todas essas porcarias que nos deixavam essa pirâmide alimentar, que a gente chama de pirâmide da diabetes, né? E falar nisso, eu estava lendo aqui no livro da Nina Taylor, Teicholz, né? Que Ah, nem o... menino, o nome dela é tão difícil de falar. A Patrícia me ensinou, né? Mas Typhon, tá aqui. uma coisa assim, muito louca. Essa linda e maravilhosa aqui. Então, o que acontece? Nesse livro aqui, ela conta pra gente, e está documentado, ela tem as provas, que nem o cara, o Ansel Keys, seguia o que ele estava pregando, né? Que ele amava costeleta de porco. Então, se ele sentasse na mesa e não tivesse a costeleta de porco, e todo mundo sabe que costeleta de porco vem sempre a gordurinha, ele não comia nada, né? Ele não comia os 60%, 70% de carboidrato, igual ele pregou, como tem na pirâmide alimentar, né? Então, o que acontece? Aí o pessoal fala assim, cara, mas eu tenho que bater as 2 gramas de proteína? Aí eu te falo o seguinte, seria legal que você aliasse isso à sua atividade física lá com a musculação, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, você tá aí numa boa, não quero malhar, meu negócio é só uma caminhada e tudo mais. Então você coma até a saciedade que você dificilmente você vai conseguir, se você ficar aí com 1 grama eu julgo isso, que eu vi muito isso na prática nos nossos grupos, assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então pessoas que só ficam com a caminhada e tudo mais, então elas ficam lá entre 1 e 1,5 gramas de proteína no máximo por dia e depois não sentem mais fome. Outras vinham, pô, cara, eu comecei a musculação e, cara, chega de noite, eu tô morrendo de fome. Minha amiga, meu amigo, aumenta a sua carga proteica, porque o seu corpo está necessitando. Ele está te avisando. Eu dei estímulo no braço, eu dei estímulo nas pernas. Pô, fiquei na esteira, fiz um HIIT lá, né? Fiz o método Tabata lá de 10 minutos lá. Pô, você botou o corpo para funcionar e tudo mais, você está rasgando, o músculo está falando, eu quero a reconstituição. O seu corpo está falando o seguinte, eu preciso de combustível para eu poder fazer a reconstituição dos órgãos e tecidos. E agora mais você está me pedindo que eu cresça os músculos, então você precisa do aporte proteico para isso, né? Então, cara, assim, está mais que provado. Eu estava vendo uma matéria
Ontem de noite mesmo, eu estava Rinaldo, estudando só aqui uma para... coisa, só uma coisa. Ah, Gente, hum. podem já fazer perguntas, tá? Vou Ah, abrir aqui tá. para perguntas e aí a gente vai É, respondendo, tá? com isso, eu vou até responder uma pergunta aqui. Perguntaram o seguinte: a carne não fica muito tempo dentro do seu corpo? Gente, isso aí é o seguinte: seria bom uma suplementação para bater a meta? Cara, é o seguinte: eu nunca vou dizer para você que você deva suplementar ou não. Agora, se você tiver a oportunidade de comer a comida mesmo de verdade, né? Por exemplo, minha meta por dia são 10 ovos. Então, eu julgo que cada ovo, a Tânia foi boazinha, ela falou de 4 a 5, Não, eu já 5 a vi aí 6. 5 a de 5 a 6. 6. Então, eu fico muito com 7 gramas de proteína por ovo, né? Então, assim, olha só para você ver como o negócio vamos dizer assim, é difícil bater a meta, né? Então, 10 ovos eu tenho 70 gramas de proteína. Eu sou um cara de 80 quilos. Então, como eu falei para vocês, não sei se vocês se lembram da live que a Tânia fez com... Qual é o nome lá do personal mesmo, Tânia? Bruno A Pieschi. live com o Bruno. O Bruno enfatizou isso bem legal, né? Então, eu preciso sempre manter um aporte calórico positivo, porque senão, cara, eu vou ficar, eu seco, né? Eu fico só a pele, o músculo e digamos assim, eu fico enxuto. Mas o meu objetivo, além de ficar enxuto, né, e tudo mais, pô, a gente gosta de ficar grandão, não é verdade? A gente gosta de ficar bonito, né? Com um músculozinho e tal, peito e tudo mais. E aí, o que acontece? Para a gente bater essa meta proteica, por exemplo, 10 ovos por dia, aí eu tenho mais, igual a Tânia falou, é muito bom você se programar, né? Então, por exemplo, tenho essas tabelinhas de frango que a gente compra no supermercado, cada um ali tem 1 quilo, ou a carne moída, eu já deixo separado 1 quilo de carne moída aqui, ou meio quilo de carne moída ali e tal. Então, eu faço aquilo ali e como, e o meu objetivo é bater a meta proteica. Aí sim, aí depois eu vou adicionar alguma coisa que eu goste, né? Então eu vou adicionar uns vegetais, eu vou adicionar o brócolis, eu vou adicionar mais alguma coisa que eu gosto efetivamente de comer, né? Então a suplementação, cara, é o seguinte, eu não vou falar para você não fazer e nem fazer, mas tudo que eu te falo é o seguinte, você tem que prestar atenção bastante, porque você chega aí para comprar um whey protein aí, você tem que estar muito esperto. Tem muita coisa, metade alguma coisa e metade soja, metade alguma coisa e metade Eu posso maltodextrina, responder mais né? diretamente essa pergunta, amigo? Sim, Você está sim, falando como é pode. que é o seu exemplo, como é que você bate. Gente, aí Uhum. a nossa, a Isabel, né, a Bel, que é do Carnivore, falou que ela não consegue, ela vai ter que fazer o uso do whey, mesmo que ela não consegue bater na carnívora, porque ela tem redução gástrica. Então, assim, gente, se você é uma pessoa normal, se você não fez bariátrica, se você não é idoso, se você não tem nenhum problema, né, de restrição, né, gástrica, de volume mesmo, o ideal é você consumir proteína mesmo, animal, de fonte animal, ou um bife ou um ovo. Ponto, é o melhor jeito. Por quê? Porque o whey de qualidade aceitável, né, é no mínimo R$ 400 para um mês, né? Então, cada scoop, cada dose daquilo dali, cada 30 gramas de proteína vai sair para você, eu já fiz o cálculo em outra live aqui, vai sair entre 17 e R$ 19. Com isso, gente, você compra 100 gramas do bife da melhor qualidade, tá? Então, ou um peixe, ou o que você preferir, Aí né? na Noruega, né? Aqui a gente dá para comprar meio quilo de alguma coisa legal. Não, tô falando que dá para comprar e sobra. Aham. Sobra muito no Brasil e aqui também, né? Então, assim, suplementação, se você tiver um estilo de vida que não te permita ingerir um bife, qual estilo de vida, Tânia? Ah, você é um cara que é representante, distribuidor de alguma coisa, uma pessoa, um businessman, uma pessoa que está o tempo todo viajando, que realmente não tem acesso a uma cozinha, tá? Talvez seja interessante para você bater essa meta com um whey de qualidade. Mas, de maneira geral, o ideal é realmente comer comida de verdade.
Deixa eu só aqui, Reginaldo, porque senão a gente não vai responder todo Deixa mundo. eu só terminar a explicação aqui porque teve alguém que perguntou, quando a gente come carne, se essa carne não fica muito tempo no nosso organismo. Na verdade, a pessoa quer saber o seguinte, que foi sempre pregado que essa carne fica no nosso intestino durante 30 dias. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Eu não sei se vocês já perceberam, se alguém puder responder aí, alguém que come feijões, né? Então, por exemplo, quando os feijões, assim como algumas, vamos dizer assim, algumas leguminosas, elas causam um efeito na gente de estufamento, ou seja, assim, de gases mesmo, né? Por quê? Porque elas são fermentadas lá no intestino, né, pessoal? Elas são, vamos dizer assim, elas são trituradas, assim, as bactérias vão fermentar esse tipo de alimento lá no intestino, por isso que muitas vezes, e mais os fitoestrógenos que tem, né, nas leguminosas, né? Então muita gente sente estufamento, tem gente que toma proteína de soja aí, cara, se acaba. Já teve relatos aqui da pessoa que falou que está na carnívora, foi numa festa, comeu um bolo e passou mal, deu uma diarreia danada, né? Mas por que isso acontece, né? Ah, eu agora fiquei celíaco, quer dizer que se eu comer um pedaço de bolo, não é isso, pessoal. Simplesmente você passou muito tempo dentro de um estilo de vida que limpou o seu organismo. Isso é o verdadeiro detox. Você fez um projeto aí, você ficou 6 meses, 8 meses, um ano aí de low carb, cetogênico, ou até mesmo carnívoro aí, e de repente você joga um corpo estranho lá no seu organismo, a sua bacia está limpa. Né? Antigamente sua bacia estava suja, se você jogasse mais um pouco, se você jogasse uma borrinha de café lá, não ia notar a diferença. Mas agora, como sua bacia está limpa, qualquer trisquinho, qualquer coisa diferente, você vai ver que está suja. Então, seu organismo, muita gente sente esse negócio mesmo, porque você está com a sua, vamos dizer assim, com o seu corpo controlado, né? Você botou tudo no seu devido local e de repente você come 1 quilo de açúcar e, cara, o corpo, cara, o que é isso? E insulina de repente, todo aquele negócio de repente, já se passou 8 meses, um ano que você estava nesse tipo de vida, seu corpo vai reclamar mesmo, né? Fala, pô, mas de novo essa coisa ruim aqui, o seu corpo acaba por rejeitar as coisas ruins, né? Não é porque se você ficou, não. Se você voltar a comer, daqui a pouco ele cria defesas de novo. Então, falar um pouquinho aqui, que falaram da carne, vou só complementar, gente, de maneira simples. Eu respondi ali, a pessoa perguntou, eu respondi escrito, tá? Não vai apodrecer nada em você, por quê? O nosso corpo, ele tem enzimas, ele tem como digerir de maneira perfeita, tá? Gordura e proteína. A gente não tem para vegetais. É isso que não é contado, isso que não é divulgado, tá, gente? Eu não gosto de entrar nesse detalhe porque já assim começa os mimimis, né? Eu estou aqui no Nutridades, mas eu sou defensora, não sou defensora da carnívora para todo mundo, veja bem. Mas eu vou dizer aqui o que passa. A gente não tem, na verdade, enzimas, a gente não tem autonomia para a digestão de fibras vegetais. Durma com esse barulho. Simplesmente não temos. Tânia, através da fermentação das fibras insolúveis, é produzido pelas bactérias do intestino, aminoácidos de não sei quem, de não sei que lá. Tudo bom, tudo bem, mas não venha me dizer que a carne apodrece, que você vai morrer, vai criar câncer, porque não. Tá? Existem pessoas que se dão muito bem com toda essa fermentação, com todo esse processo aí de digestão das fibras vegetais por bactérias. Tudo bem. E tem gente que não. Tem gente que isso na verdade, a prisão de um intestino permeável, de um intestino hipersensível, sabe? É a perpetuação de uma má saúde intestinal. Somos diferentes, tá? Não tô desvalidando você que se dá bem com as fibras. Não tô falando que você tá errado, que é mentira. Existem sim pessoas que se dão muito bem, que têm uma flora intestinal aí impecável, que conseguem muito bem fazer esse trabalho. E tem pessoas que não.
Respeite as pessoas que não, entendeu? Não venha com esse papo de que você está comendo proteína e tá apodrecendo. Me desculpa, gente, eu já convivi com veganos e essas pessoas peidam podre. É uma podridão, elas não conseguem se segurar. Por quê? Elas não venham me dizer que a podridão tá em quem come carne, porque quem come exclusivamente carne e gordura boa, quem tá na carnívora, não peida. Não peidamos. Essa, ó, linda gata que não peida. Por quê? Porque a gente digere tudo. Não tem essa fermentação louca, maluca que tem numa dieta rica em fibras vegetais. Tânia, eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Eu antes comia fibras vegetais e também não tinha nenhum problema de gases nem nada. Mas isso sou eu, entendeu? Com meu marido já foi um outro caso. Então, cada um vai ter um caso diferente. A flora intestinal ela é muito particular. Mas, por favor, não venha me dizer que a gente que é carnívoro, ou a gente que é low carb, cetogênico e que come carnes em quantidades bacanas, tá? Que a gente tá com coisa podre dentro da gente porque o buraco é mais embaixo. Não é isso não, querido. O cocô não fede. Não, aí já é demais, né, Paty? Dizer que o cocô não fede, por favor, né? Não, mas ela tem razão. Não tem essa cara de pau de dizer que cocô não fede. Peraí. Não, mas ela falou o seguinte, no fede, por exemplo, tem gente que vai no banheiro, o vizinho sabe que você está no banheiro. Certo? A pessoa vai lá no banheiro, cara, e o seu vizinho, putz, o fulano tá lá no banheiro dele. Quer dizer, você empesteou todo o ambiente, né? Uhum. Esse negócio que você falou muito legal aí, sobre as enzimas aí, né? Nós temos realmente, pessoal, as enzimas para quebrar as proteínas animais e gordura animal, né? E gorduras boas, né? Mas, cara, nós não temos, por exemplo, o trigo ele tem um tipo de proteína chamada gliatina, sem contar o glúten, sem contar essas coisas. Nós não temos enzimas para quebrar isso, tá? Legal, bacana. Muita gente. E tem vários estudos aí mostrando, ligando o consumo de trigo com problemas na tireoide, né? Saúde intestinal ligado com saúde da tireoide. Aqui é preconizado, né? Na Noruega. Deixa eu falar um pouquinho, Reginaldo, rapidinho, um segundo. Tá. Aqui na Noruega é preconizado. Eu faço parte, né? Eu tenho problema de tireoide, não tenho tireoide, mas aqui é preconizado. Tem uma associação, né? Que banca estudos. É uma coisa mais organizada, tá, gente? E aí eu faço parte. O que acontece? Aqui é preconizado glúten, sem glúten, alimentação sem glúten para quem tem problema de tireoide. Sem glúten, sem lactose, sem laticínios e de preferência low carb. Porque pela dificuldade de manter o peso quando há problemas na tireoide. Então, assim, não é porque não chegou a informação no Brasil que ela não exista, entendeu? Já tem populações experimentando isso, tá? E é isso aqui que eu vivo na Noruega. Eu fiquei muito feliz ao ler quando eu me deparei que esse pessoal, que essa associação, né, ajuda, porque a gente não recebe essa informação de todos os médicos, né, aqui, né? Porque eles não se metem na nutrição, que nem é no Brasil, né? Hein, Tânia? A Lourdes Simon está perguntando aqui, na carnívora, como não como verduras e legumes, não falta vitaminas no organismo? Eu te falo, não. Por quê? Na carnívora, cara, não é porque a gente só vai ficar comendo carne. A carnívora você tem que comer as carnes nobres, as carnes de primeira, segunda, terceira e vísceras. Por exemplo, o fígado, cara, se você pegar 100 gramas de fígado, você tem mais do que suficiente de B12 por dia. Todos os complexos B ali, você tem mais, você pegar um bife de 100 gramas ali, você praticamente supriu a sua escala de vitamina B12. E deixa eu te contar uma história aqui sobre vitamina C. É assim, ó. Cara, você baixou aí o seu... Você baixou aí o seu... A gente está com pouco tempo, tá. Eu tenho mais 2 ou 3 perguntas para responder. Tá, beleza. Eu vou resumir. O que acontece? A vitamina C e a glicose ocorrem pela mesma via metabólica, tá? É como se eu quisesse pegar um táxi só para mim e versus a Tânia, ele pegar o mesmo táxi. Só que o motorista
vai preferir a mim porque o meu nome é glicose. Eu tenho que tirar isso da corrente sanguínea, eu tenho que detonar isso, eu tenho que transformar isso em alguma coisa, porque senão há falência do sistema, né? Então, quanto mais glicose você comer, mais vitamina C você vai precisar. Entenderam como é que funciona a coisa? Então, quando você baixa isso aí, cara, você baixa essas porcarias, né? Você deixa esse açúcar de coco, de não sei das quantas, açúcar disso, açúcar daquilo, amidos, todas essas porcarias, você se livra disso, o seu corpo começa a funcionar numa beleza total. Ou seja, todas as vias metabólicas funcionando, né? Normalmente, a sua mitocôndria respira aliviada, né? Então a gente não pode pegar, cara, e achar que porque, isso aí é uma coisa também que a gente tem dúvida. Eu vou comer só carne, eu vou comer só vísceras e vai faltar vitaminas? Nunca, pelo contrário. Se fosse assim, os esquimós já estavam extintos há muito tempo, né? Alguém perguntou aqui sobre o kefir, do quanto de kefir. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não sou muito entusiasta de kefir. Não escondo isso de ninguém. Hoje, pelo que eu sei, tá? Até porque eu sei que é possível ter uma saúde intestinal muito legal sem a necessidade de kefir. Tudo bom? Então, assim, os estudos científicos relacionados a probióticos e pré-bióticos não suportam isso, tá? Não tem como a gente dizer os benefícios da tomada, principalmente dos probióticos. Probióticos já são as bactérias, tá? Em si, para repovoar a flora intestinal, e pré-biótico seria o alimento, né, para sustentar esses probióticos. Então, assim, o que eu recomendo, tá? Veja uma dose. Eu sei que não pode ser tomado em excesso, tá? Então comece aos pouquinhos. E de preferência, kefir de água. E preferência, kefir ou kombucha, tá? Eu gosto muito de kombucha. Não tomo sempre, porque eu sou mais carnívora mesmo. E tomo aí, sei lá, gente, a cada 1 mês, 2 meses. Eu não lembro a última vez que eu tomei, deve ter uns 3 meses. Mas, assim, é o que eu gosto, acho mais legal, tá? Eu tomo sempre dosezinhas, é como se eu estivesse tomando tequila, tá? Eu tomo 50 ml, vou tomando de 50 em 50 ml, que nem uma doidinha. Então, eu nunca tive nenhum desajuste, nenhum desarranjo tomando essas doses. A Hananda veio aqui só pra ver a gente, mesmo sem poder escutar, só pra dar um oi, que linda. Tá, a Elaine falando que quer dizer que ama a gente. Aceitamos todo amor e carinho. Alguém perguntou aqui sobre as quantidades de macro. Quanto que eu tenho que comer de proteína, quanto de carbo? Gente, a gente tem uma live maravilhosa sobre macro. Contagem de calorias, contagem de macros lá no YouTube. Vai lá no canal, se inscreva. É só colocar canal Nutridados no YouTube que vai aparecer a gente lá. E aí tem sim a live. Teve gente que entrou em contato comigo perguntando. Eu falei, passei o link da live, né? Tenho aqui o link no meu perfil, tá? Do Nutridados. Tem o link também do canal do YouTube. É só apertar, se você quiser fazer isso pelo celular e não pelo computador. E aí eu passei para esse rapaz. Ele, nossa, eu assisti a live de vocês. Sei lá, gente, tem 2 semanas e já emagreci 4 quilos. É muito legal, né, Reginaldo? Tá falando isso com o Reginaldo ontem. Temos 2 minutos só. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Nossa, Natatã, estou fazendo a carnívora, estou amando. Que bom. Ótima live, parabéns. Obrigado, Gustavo. Super parabéns, Luzinha, obrigada. Kombucha é legal. Olha, é legal, eu gosto do sabor, tá? Mas Eu também assim, não vejo problemas. Eu não não vejo vejo problemas no problema, consumo, não. eu não vejo a Né? necessidade, assim, se você não tomar kombucha, tu vai morrer caidura. Não, não vai. Mas se Gente, deixa eu tiver, é só legal agradecer. tomar. É legal, é gostosão. Deixa eu só falar para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, participando. Adorei, a audiência hoje foi bem legal. Obrigado por participarem, mandarem perguntas. Mandem perguntas, mandem mensagem no direct. Fale que ame a gente, que a gente adora. Fale que a gente tá chato, que sei lá. Manda, interaja, tá? Fique à vontade. Tem também no meu perfil link para o meu WhatsApp direto, se você quer falar alguma coisa, se você quer expor alguma coisa. Realmente eu não posso responder perguntas assim de cunho muito individual, mas às vezes eu posso falar, procura um profissional X, um profissional Y. Olha, isso aconteceu comigo, não sei, tá, gente? Às vezes eu sei que um bate-papo de 1 minutinho com uma pessoa, 3, 4 minutinhos, a vida dela é direcionada e ela resolve a vida dela.
Beijo. Obrigada, Reginaldo. Você tem 30 segundos. Desculpa. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu vou me despedir agradecendo, gratidão por vocês acompanharem a gente. Cada vez essa audiência, o projeto Nutridados, cada vez crescendo mais. Amo todos vocês e obrigado pela preferência. Ai, lindo. Até mais. Gente, vai lá e se inscreva no canal do YouTube, tá? Porque a gente tá tudo lá. Quase tudo, né? Então tá, gente. Tchau, tchau. E falamos.